Obrigado, meu irmão. Eu não digo meus anos para vocês não fazerem a comparação e saber a idade do pastor, viu? Queridos, eu quero desde já agradecer ao reverendo Erivaldo, agradecer ao conselho desta igreja pelo convite e a confiança manifesta na minha pessoa. Eu sei que os irmãos têm como tema para o ano 2016 uma igreja forte que cause impacto. Então eu perguntei ao pastor se o pastor tinha algum tema específico para que eu trabalhasse. Eu gosto de trabalhar um tema. Ele disse: não, pastor, o senhor fica à vontade. O nosso tema da igreja é esse. Mas ele não disse mais nada. E eu fiquei pensando o que pregar. E o grande dilema de um pregador, às vezes, não é nem o que pregar, é o que não pregar. E eu disse, eu vou seguir o tema. Então, durante esses 2 dias, sábado e domingo, hoje, domingo de manhã e domingo à noite, vamos tratar de assuntos que ajudem a igreja a cumprir este propósito, de ser uma igreja forte que cause impacto. Então eu vou dar um panorama dessas 3 palestras. E eu quero dizer o seguinte, porque qualquer igreja, antes de sair ao mundo e causar impacto, ela precisa ter as suas dificuldades internas resolvidas. E eu vou andar nessa linha. Então, hoje nós vamos falar sobre o seguinte: como resolver as pendências emocionais do passado. Hoje. Amanhã, na escola dominical, nós vamos tratar do seguinte tema: como deve ser o relacionamento com o outro. E à noite, nós vamos falar sobre os santos vínculos da cruz. Em suma, nós vamos tratar das relações uns com os outros. Porque nós só vamos conseguir causar o impacto necessário àqueles que estão fora quando resolvermos os nossos problemas internos. Se porventura há problemas internos, os irmãos vão receber a palavra e vão procurar colocá-la em prática. Se não há problemas internos, os irmãos vão aperfeiçoar essa unidade, essa comunhão com tudo que vão ouvir. Tá certo? Então vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 41. Gênesis 41. Então, só para ver se vocês pegaram. Hoje nós vamos falar sobre o quê? Qual é o tema, o título da nossa mensagem? Resolvendo as pendências emocionais do passado. Certo? Então vamos lá. Vamos tratar sobre todos agora. Muito bem. Gênesis 41, versículos 50 e 51. E os irmãos deixem esse texto marcado. Diz assim: antes de chegar a fome, nasceram 2 filhos a José, os quais lhe deu Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. José, ao primogênito, chamou de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai. Vamos orar a Deus. Ó Senhor, Senhor nosso, grande, grande é o teu nome em toda a terra. A terra está cheia da tua glória, Senhor. As tuas maravilhas são tremendas, as tuas obras nem podemos enumerá-las, muito menos entendê-las. Todas as tuas obras estão cheias de sabedoria, estão cheias de poder, estão cheias de glória,
E todas elas merecem honra. Grande é a tua majestade. Quem somos nós, ó Senhor? Pobres criaturas, completamente dependentes de ti. O finito, tentando compreender o infinito. Por isso, Senhor, pedimos o teu auxílio. Auxilia-nos agora com teu Santo Espírito. Dá-nos a sabedoria necessária para expor a tua palavra, a ousadia, o amor, a unção, de forma que essa palavra penetre aos corações. Ninguém está aqui, ó Senhor, à parte da tua providência. Foi a tua providência que escolheu a dedo todos que estariam aqui. E tu conheces melhor do que ninguém o coração de cada um. Tu sabes, ó Senhor, os corações que estão rasgados, machucados, feridos pelas pendências emocionais do passado. E nós pedimos que tu, por graça, por misericórdia, aplique o bálsamo de Gileade a esses corações. É tu mesmo que faz a ferida e é tu mesmo que sara. Então, ó Senhor, restaura essas vidas, sara essas feridas. Por amor e em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Muito bem, irmãos. Nós vamos analisar uma história bastante conhecida. Eu acho que todo mundo aqui que é crente conhece. A história de José. Vamos analisá-la na sua simplicidade. E ver a riqueza que há nessa história. E analisando a história de José, nós vemos que, humanamente falando, ele tinha razões para ser um indivíduo amargurado com várias pessoas. E eu vou destacar assim rapidamente, superficialmente, alguns acontecimentos da sua vida para provar o que eu estou dizendo. Que ele tinha razões de ser um indivíduo amargurado com várias pessoas. Vou destacar algumas coisas. Em primeiro lugar, os irmãos sabem que José foi profundamente odiado e rejeitado pelos da sua casa, pelos seus irmãos. Abram, por favor, Gênesis 37. Por isso que eu pedi para vocês não desmarcar o texto, né? Gênesis 37, porque a gente vai andar aí entre o 37 ao 50, né? Gênesis 37. Eu vou ler os versículos 4 e 5. Acompanha a leitura. Diz assim: Vendo, pois, seus irmãos, que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Olha, eu quero que você atente a isso, porque quando eu chegar lá adiante, eu vou chamar a sua atenção para esse versículo. Vendo, pois, seus irmãos, que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Vocês percebem? Não havia diálogo verdadeiro entre esses irmãos. Se havia qualquer comunicação, essa comunicação terminava como? Em briga. Já não lhe podia falar pacificamente. Eu imagino a cena até na mesa, na hora da refeição, se José está próximo de um alimento, se um deles pede o alimento para José, não pede pacificamente. Talvez dissesse: vai aí, sonhador, manda esse alimento. Vai aí, seu idiota, manda esse alimento para cá. Já não lhe podia falar pacificamente. E versículo 5 diz assim: Teve José um sonho e o relatou aos seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais. A relação era de ódio profundo. E qual foi o resultado de tanto ódio? Prenderam-no e venderam-no como escravo a estrangeiros que se dirigiam para o Egito, conforme mostra o versículo 28 aí do capítulo 37. Vou só citar a história, narrar, não vou ler esses versículos porque você conhece. No Egito, José é revendido como escravo para Potifar. Na casa de Potifar, ele foi acusado e difamado por sua esposa.
procurando agradar a Deus, José vai receber a injustiça. Ao invés de ser premiado por sua fidelidade em resistir à sedução daquela mulher, ele foi lançado na prisão. José foi condenado e aprisionado por Potifar, conforme Gênesis 39, de 14 a 20. Ali na prisão, José conhece um copeiro, o copeiro de Faraó. Ele interpreta corretamente o sonho do copeiro de Faraó, que cumpriu-se quando este foi restaurado a sua função no palácio. Porém, meus irmãos, antes da libertação desse copeiro, José pediu-lhe que intercedesse em seu favor diante de Faraó. E ele nada fez. Ele esqueceu, ele foi trabalhar com Faraó como copeiro, um homem de confiança de Faraó. Então, estes incidentes, a relação ali com seus irmãos, a venda como escravo, o sofrimento na casa de Potifar, a injustiça na casa de Potifar, o desprezo, o esquecimento que ele teve ali na prisão, estes incidentes da vida de José são citados para ilustrar algumas das maneiras pelas quais somos feridos pelos outros e como a dor pode rapidamente converter-se em amargura. No entanto, meus queridos, olhando para a vida de José, apesar de ter sido gratuitamente e injustamente odiado, caluniado, desprezado, enganado, traído e esquecido, a dor não teve a capacidade de se transformar em amargura. As pendências emocionais do passado ficaram no passado mesmo. Isso é maravilhoso. Elas ficaram no passado. Aí eu pergunto, por quais razões isso aconteceu? Agora, trazendo para nós, como podemos resolver as pendências emocionais do nosso passado? Nós que também, na nossa trajetória, somos esquecidos, traídos, enganados, injustiçados, caluniados, perseguidos, desprezados, incompreendidos. Como nós podemos também resolver as pendências emocionais do nosso passado? Então, tomando o exemplo de José, nesse instante, quero mostrar duas maneiras pelas quais podemos resolver as pendências emocionais do passado. Primeira, óbvia, perdoando. Mas acrescente, perdoando, confiado na soberania de Deus. Então, esse é o primeiro ponto. Como podemos resolver as pendências emocionais do passado? Perdoando. Mas perdoando, confiando ou confiado na soberania de Deus. Volte para Gênesis 41. Vamos ler o versículo 1. Diz assim: passados 2 anos completos. Aí eu pergunto, passados 2 anos completos de quê? De quê? Da interpretação do sonho do copeiro. 2 anos exatamente. Veja como a providência de Deus trabalha, meus irmãos. Faraó teve um sonho. Parecia achar-se ele de pé junto ao Nilo, no seu sonho. Muito bem. Faraó manda chamar todos os seus sábios, todos os seus magos, astrólogos, feiticeiros, encantadores. Ninguém no reino de Faraó conseguiu interpretar esse sonho. Versículo 14. Então, estou resumindo aqui para você entender. Então Faraó mandou chamar a José e o fizeram sair à pressa da masmorra.
Ele se barbeou, mudou de roupa e foi apresentar-se a Faraó. Este lhe disse: tive um sonho e não há quem o interprete. Ouvi dizer... Vocês imaginam quem disse a Faraó? Hein? O copeiro. Só agora, depois de 2 anos. Ouvi dizer, porém, a teu respeito, que quando ouves um sonho, podes interpretá-lo. Respondeu José: não está isso em mim. Mas Deus, essas 2 palavrinhas faz toda a diferença. Mas Deus dará resposta favorável a Faraó. Muito bem. Então deixa eu resumir o que vem adiante para você entender. José interpreta o sonho de Faraó. Neste sonho, José prevê que o império egípcio terá 7 anos de fartura e 7 anos de fome. Faraó reconhece a voz de Deus na interpretação dada por José e pede para José administrar o Egito neste período. E Faraó o faz o segundo do império. Somente Faraó não estava sujeito a José. A essa altura, presta atenção aí, a essa altura José já estava com 30 anos de idade. Conforme diz Gênesis 41, 46. E longe de casa, 13 anos. Conforme diz Gênesis 37, versículo 2. Então, entre idas e vindas aí, né, da casa de Potifar, da mão dos mercadores, a casa de Potifar e até a prisão, já havia se passado 13 anos que ele tinha sido arrebatado da sua casa por causa do ódio dos seus irmãos e 13 anos de sofrimento. Muito bem. O sonho cumpre-se exatamente como José previu. 7 anos de fartura. Então José é um grande administrador e começa a reformar os depósitos, criar novos depósitos e armazenar todo o produto recolhido para prevenir-se contra o período da seca. Depois de 7 anos de fartura, começa a fome no mundo inteiro. Um dia, na condição de governador do Egito, no 2º ano da fome, José recebe seus irmãos suplicando por provisões. A essa altura, José está com 39 anos de idade. 22 longe de casa. Vamos fazer a conta juntos? 17 anos ele saiu de casa. Saiu não, tiraram, né? 17 anos. 13 ele passou até assumir a condição de administrador lá do Egito. 17 com 13, 30. 7 anos de fartura, 37 anos. No 2º ano da fome, ele tem um encontro com seus irmãos. Então, ele tem 39 anos e tem 22 longe de casa, sem ver os seus irmãos. Vamos para o capítulo 42. O encontro agora de José com seus irmãos. Capítulo 42. Versos de 5 a 11. Diz assim: a fome está reinando no mundo inteiro. Só tem comida onde? No Egito. Versículos 5 a 11. Entre os que iam para onde? Para o Egito, buscar comida, comprar comida. Entre os que iam, pois, para lá, foram também os filhos de José. Os filhos de Israel, ou os filhos de Jacó, os irmãos de José. Porque havia fome na terra de Canaã.
na terra de Canaã também havia fome. José era o governador daquela terra, era ele quem vendia a todos os povos da terra. Olha, irmãos, aqui eu vejo a maravilha, já o cumprimento da palavra de Deus, da promessa que Deus fez a Abraão. Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Através do descendente de Abraão, o mundo inteiro, todas as famílias da terra já estão sendo abençoadas com pão físico. Lógico que essa promessa tinha em vista Cristo, mas ela já começa com a bênção através de José. Era ele quem vendia a todos os povos da terra, e os irmãos de José vieram e se prostraram em terra perante ele. Agora, olhe que prova. Olha, aqui para mim é a maior prova que José vai passar. Essa é a maior prova. Presta atenção. Vendo José a seus irmãos, reconheceu-os. Deus deu essa capacidade a José de reconhecer os irmãos. Versículo 7. Vendo José a seus irmãos, reconheceu-os, porém não se deu a conhecer. E lhes falou asperamente. E lhes perguntou: de onde vindes? José faz uma encenação aqui. Certo? De onde vindes? Responderam: da terra de Canaã para comprar mantimento. Escute agora o versículo 8. José reconheceu os irmãos, porém eles não o reconheceram. Deus não deu aos seus irmãos essa capacidade de reconhecer José. José está no poder, meus irmãos. Versículo 10. Aliás, versículo 9. Então se lembrou José dos sonhos que tivera a respeito deles, e lhes disse: vós sois espiões, e vieste para ver os pontos fracos da terra. Está percebendo a encenação aqui de José? Você precisa perceber ainda agora, com que proposta que ele está fazendo isso. Versículo 10. Responderam-lhe: não, senhor meu, mas vieram os teus servos para comprar mantimento. Somos todos filhos de um mesmo homem, somos homens honestos. Bom, isto é o que José vai querer comprovar, se eles são honestos mesmo. Os teus servos não são espiões. Agora, preste atenção, olhe para cá. Examinando o grupo, José descobriu que Benjamim não estava entre eles. E uma grande pergunta brotava em sua mente nesse instante. Teria Benjamim também caído como vítima da traiçoeira crueldade daqueles homens? Essa é a pergunta que está na mente de José. José quer a resposta. Então ele continua a sua dramatização a fim de descobrir a verdade. Então você entendeu agora por que é que José está dramatizando. Como é que foi que terminou o versículo 11 do capítulo 42? Como foi que terminou? Leiam aí, por favor. Muito bem. O versículo 12. Ele, José, lhes respondeu: nada disso. Pelo contrário, vieste para ver os pontos fracos da terra. Eles disseram: nós, teus servos, somos 12 irmãos, filhos de um homem na terra de Canaã. O mais novo está hoje com nosso pai. Outro já não existe. Só havia 10 lá. Eles acreditavam que José estivesse morto. Porque, humanamente falando,
Era impossível alguém resistir 22 anos na condição de escravo. Como José foi vendido. A condição era muito severa. E a ideia deles é que José está morto. Versículo 14. Então lhes falou José: é como já vos disse, sois espiões. Versículo 15. Veja o que José diz agora. Nisto sereis provados pela vida de Faraó, daqui não saireis sem que primeiro venha o vosso irmão mais novo. Você está entendendo agora? O que é que José quer descobrir? Será que eles mataram Benjamim também com ódio, assim como fizeram comigo? Aí José dá uma proposta no versículo 16. Olha a proposta. A proposta é essa: enviai um dentre vós que traga vosso irmão. Vós ficareis detidos para que sejam provadas as vossas palavras. Vocês disseram que são 10, um está morto, a gente não pode mais trazê-lo aqui, mas tem um que está com o vosso pai. Vamos ver se as suas palavras são verdadeiras. Vamos fazer o seguinte: vocês ficam detidos, né? E um só vai buscar o seu irmão para que sejam provadas as suas palavras. Se há verdade no que dizeis, ou se não, pela vida de Faraó, está comprovado que vocês são espiões e vocês vão morrer. Então, se eles não consentissem nisto, deveriam ser tratados como espiões. Isso era a morte, né? Um espião. A pergunta é: aceitariam ou não a proposta de José? E aí, respondam. Aceitaram ou não a proposta de José? Sim ou não? Estão com medo de falar? Sim ou não? Não. Decidiram ficar e sofrer juntos, em vez de trazerem novas tristezas ao pai pela perda do único filho que lhe restava. Bom, não aceita não a proposta, então eles vão para onde? Prisão. Veja versículo 17 do 42. E os meteu juntos em prisão 3 dias. Passou um dia, passou 2, vem o terceiro, eles estão presos. Os 3 dias na prisão serviram para refletir sobre os pecados do passado. Por que eles estão presos? Qual é a questão que está em jogo? Qual é a questão que está em jogo? O irmão mais novo. Isso os faz lembrar de quê? Do outro irmão. No terceiro dia, José faz com que os irmãos fossem trazidos, José fez com que os irmãos fossem trazidos perante ele, não ousava detê-los por mais tempo, suas famílias ficaram famintas lá em seus lares, eles gastaram 1 semana para descer ao Egito, e gastarão outra semana para voltar à terra de Canaã, e José sabe que não tem comida. José os deteu o tempo suficiente para que eles refletissem. Vejam o versículo 18, capítulo 42. Ao terceiro dia, disse-lhes José. Aí agora José vai dar uma nova proposta a eles. Uma nova proposta. Fazei o seguinte, e vivereis, pois temo a Deus. Se sois homens honestos, quem foi que disse isso, que era honesto? Eles. José está pegando na palavra deles. Se sois homens honestos, fique detido um de vós na casa da prisão, vós outros ide, levai cereal para suprir a fome das vossas casas. E trazei-me vosso irmão mais novo, com o que serão verificadas as vossas palavras, e não morrereis. Aí agora eles concordaram.
Agora sim, agora ficou um preso e 9 subiram. Mas eles tinham que trazer o seu irmão para que esse que ficou preso fosse liberto, para comprovar as suas palavras. E eles se dispuseram a fazê-lo. Concordaram com a proposta de José, embora, meus irmãos, tivessem pouca esperança de que seu pai deixasse Benjamim vir a eles, ouvir com eles. Sabe por quê? Porque Jacó havia transferido todo amor de José para Benjamim. José era o filho querido, o filho amado, o filho todo especial. Ele morreu, Jacó transferiu todo o amor que tinha por José para Benjamim. E ele não vai deixar. Vejam a reação de Jacó quando eles chegam lá com essa proposta. 42, 21. Só um instante ainda. Vamos para a cena ainda que eles estão na presença de José. Vocês sabem que José está encenando. E José está falando como se fosse um egípcio. E José está falando com intérprete. Para não dar a conhecer a eles quem ele era. Versículo 21 do capítulo 42. Quando José faz a proposta e eles concordaram, aí eles olham um para o outro e dizem assim: então disseram uns aos outros, na verdade, somos culpados no tocante a nosso irmão, pois lhe vimos a angústia da alma quando nos rogava e não lhe acudimos. Olha, quando eles jogaram José ali naquele buraco, quando José foi lançado na cela dos mercadores, eles conseguiram ver no rosto de José a angústia que estava na sua alma. José rogava: por favor, não façam isso. Por favor, me ajudem. Irmãos, por favor, me ajudem. E eles dizem que não lhe acudimos. Por isso nos vem esta ansiedade. Então, bendita a prisão trouxe convicção de pecado. 22 anos depois, eles estão conversando entre si. Preste atenção na cena. Respondeu-lhes Rubem: não vos disse eu, não pequeis contra o jovem, e não me quisestes ouvir, pois vede aí que se requer de nós o seu sangue. É castigo de Deus, é Deus que está requerendo o nosso sangue. Eles, porém, versículo 22, não sabia que José os entendia, porque lhes falava por intérprete. 24, e retirando-se deles, chorou. José não aguentou aquela cena, saiu ali, foi chorar lá num canto. Depois, tornando, lhes falou. Tomou a Simeão dentre eles e o algemou na presença deles. A encenação continua. Esse, Simeão, deve ter sido o maior culpado. Esse precisava de maior reflexão na prisão. E José escolhe ele. Ele precisava confrontar profundamente a sua consciência com seu crime. E José o algemou, atemorizando eles, mostrando que se eles não trouxessem o irmão mais novo, Simeão morreria. Agora vejam a reação de Jacó quando recebe o relato da viagem dos filhos. Capítulo 42, versículo 38. Quando os filhos contam o relato e contam que Simeão ali ficou preso, versículo 38. Ele, porém, disse: meu filho não descerá convosco. Seu irmão é morto e ele ficou. Tá certo isso. Jacó só tem ele.
Ele tem mais 10 filhos. Mas Jacó não considerava, talvez nem como filhos. Você vê como era o nível de relação. Jacó diz, olha, meu filho ficou só. Se lhe sucede algum desastre no caminho por onde fordes, farei descer minhas cãs com tristeza à sepultura. Jacó disse, não vai de jeito nenhum. Não vai de jeito nenhum. Já perdi um, não vou perder o outro, não. E eles foram comendo aqueles suprimentos que levaram. Mas aí o capítulo 43, versículo 1, veja o que é que diz. Mas a fome persistia gravíssima na terra. Versículo 2, tendo eles acabado de consumir o cereal que trouxeram do Egito, Jacó viu que ia morrer todo mundo. Disse-lhes seu pai, voltai, comprai-nos um pouco de mantimento. E Judá, nessa hora, se levanta e diz que só retornaria ao Egito com Benjamim. Para tanto, ele deu-se como fiador de Benjamim. E Jacó, sem alternativa, disse, podem ir. Desse modo, eles retornam ao Egito. Outra vez, eles estão diante de José. Capítulo 43, versículos 29 e 30. Acompanhe. Levantando José os olhos, viu a Benjamim, seu irmão, filho de sua mãe, disse, é este o vosso irmão mais novo de quem me falaste? E acrescentou, Deus te conceda graça, meu filho. José era chorão, viu? Olha o 30 aí. Ó. José se apressou e procurou onde chorar, porque se movera no seu íntimo para com seu irmão, entrou na câmara, no seu quarto e chorou ali. Muito bem. Agora, meus irmãos, eles voltarão para a terra de Canaã, a fim de levar suprimento para suas famílias. José vai cumprir a promessa de libertar Simeão. Capítulo 44. Veja o que José faz agora. Versículo 1. Diz assim, deu José esta ordem ao mordomo de sua casa. Enche de mantimento os sacos que estes homens trouxeram, quanto puderem levar, e põe o dinheiro de cada um na boca do saco de mantimento. O meu copo de prata poloás na boca do saco de mantimento do mais novo, com o dinheiro do seu cereal. E assim fez segundo José dissera. De manhã, quando já claram, despediram-se estes homens, eles com seus jumentos. Versículo 4. Tendo saído eles da cidade, não se havendo distanciado, disse José ao mordomo de sua casa, levanta-te e segue após esses homens, e alcançando-os, lhes dirá, por que pagastes mal por bem? Você está compreendendo a encenação aí. Por que pagastes mal por bem? Versículo 5. Não é este o copo em que bebe meu senhor, por meio do qual faz as suas adivinhações? José criou até essa história. Né? Olha, você está pensando o quê? Esse é o copo pelo qual ele faz adivinhações e ele sabe que vocês roubaram o copo. Procedeste mal no que fizeste. Versículo 6. E alcançou-os e lhes falou essas palavras. Então lhes responderam, por que diz meu senhor tais palavras? Longe estejam teus servos de praticar semelhante coisa. O dinheiro que achamos na boca dos sacos de mantimentos, tornamos a trazer-te desde a terra de Canaã, pois como furtaríamos da casa do teu senhor prata ou ouro? Na primeira vez, José devolveu o dinheiro. Eles trouxeram de volta o dinheiro da primeira compra e da segunda compra.
E agora ele está dizendo, olha, se nós trouxemos o dinheiro de volta da primeira compra, por que furtaríamos qualquer coisa da casa do nosso Senhor? Aí a proposta deles agora, preste atenção, a proposta deles no versículo 9. Ele diz assim, aqueles dos teus servos, com quem for achado, morra, e nós ainda seremos escravos do meu Senhor. Eles estavam convictos que não tinham roubado nada. Só, se você achar aqui em algum desses sacos, esse morra. E o restante se torna escravo lá do Senhor. Aí o mordomo, veja o que o mordomo diz. Mordomo instruído por José. Versículo 10. Então lhes respondeu, seja conforme as vossas palavras. Prestem atenção. Sejam conforme as vossas palavras. Aquele com quem se achar será meu escravo. Porém, vós sereis inculpáveis. Olha, proposta totalmente diferente, né? Aquele com quem se achar o copo, esse ficará como meu escravo, e vocês, os demais, serão inculpáveis. Estão liberados. O que é que José quer com isso, meus irmãos? Hein? José quer saber se eles vão proceder como eles procederam com José. Chegando lá, inventar uma história que um animal matou Benjamim, ou inventar qualquer outra história, e viver mais 30, mais 40 anos com a consciência tranquila. José deu essa oportunidade a eles. Muito bem. Versículo 11. Olha a cena, que cena linda. E se apressaram, e tendo cada um posto o seu saco de mantimento em terra, o abriu. Pá, 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 pá. Aquela fileira ali, 11 sacos de mantimento. José instruiu o mordomo a colocar uma ordem específica nos sacos, de acordo com a idade de cada um, do mais velho ao mais novo. Começaria pelo mais velho, criando aquele clímax. Aí, versículo 12. O mordomo os examinou, começando do mais velho e acabando no mais novo. Olha. 1, 2, 3, 4, 5, alívio. 6, alívio. 7, alívio. 8, alívio. 9, alívio. Aí, 10. É o de Benjamim. O mordomo, versículo 12, os examinou, começando do mais velho e acabando no mais novo. E achou-se o copo no saco de mantimento de Benjamim. Eles não acreditaram. Versículo 13. Então rasgaram as suas vestes e, carregados de novo, os jumentos tornaram à cidade. Eles não aceitaram a proposta de ir embora. Alguma coisa havia mudado nesses homens, né? Eles voltaram. Versículo 18. Então Judá se aproximou dele. É daí, meus irmãos, que Jesus vem da descendência de Judá. Judá é um tipo de Cristo. Judá se aproximou dele e disse, ah, Senhor meu, rogo-te, permite que teu servo diga uma palavra aos ouvidos do meu Senhor, e não se acenda a tua ira contra o teu servo, porque tu és como o próprio faraó. Ele reconhece que José era como o próprio faraó, tinha o direito de vida ou de morte. Versículo 30. Agora, pois, indo eu a teu servo, meu pai, e não indo o moço conosco, visto, a sua alma está ligada à alma dele. Olha, eles já não se incomodavam mais com isso. Eles sabiam que a alma de Jacó estava ligada à alma de Benjamim. Versículo 31. Vendo ele que o moço não está conosco, morrerá. Ele disse, olha, meu pai vai morrer. Ele não suporta.
E teus servos farão descer as cãs de teu servo, nosso pai, com tristeza à sepultura. Versículo 32. Porque teu servo se deu por fiador por este moço, para com meu pai, dizendo, se eu não o tornar a trazer-te, serei culpado para com meu pai todos os dias. 33. A proposta agora de Judá. Agora, pois, fique teu servo em lugar do moço, por servo do meu senhor, de meu senhor, e o moço suba para com seus irmãos. Porque como subirei eu a meu pai, se o moço não for comigo, para que não veja eu o mal que meu pai, o mal que a meu pai sobrevirá. Olha, fica eu como escravo e liberte ele. Nessa situação, vamos imaginar agora José, meus irmãos. 13 anos de sofrimento por conta daqueles irmãos. Vamos imaginar nessa situação, talvez pensaríamos, esses malfeitores agora vão receber o que merecem. Mas José não fez isso, meus irmãos. Aí vem a pergunta, por que ele não buscou a vingança? A resposta é a seguinte, meus irmãos. Ele havia passado por um processo tão longo, tão dolorido e solitário com Deus, que aprendera que Deus é soberano sobre todas as coisas. Ninguém por si só faz nenhum mal a nós. A única maneira de perdoarmos, meus irmãos, é confiado na soberania de Deus. Ele só me machucou dessa maneira. Eu ainda sofro hoje, é verdade, por conta de tudo que ele ou ela fez comigo. Mas tudo isso só aconteceu porque estava nos planos soberanos de Deus. José entendeu que o amor que ele havia recebido de Deus e o seu perdão gracioso e merecido, ele devia sempre estender ao próximo. José reconhecia que somente Deus poderia ajudá-lo a apagar o passado negro da sua vida. Por isso, meus irmãos, prestem atenção. Quando José casou-se com a filha de um sacerdote, ele tem 2 filhos. Ao primogênito, ele chamou de quê? Hein? Manassés. Que quer dizer o quê? Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e da casa de meu pai. Olha, presta atenção. Você sabe quando foi que ele teve esse filho? 7 anos antes de encontrar esses irmãos. No 2º ano da fartura, e ele só vai encontrar esses irmãos no 2º ano da fome. E ele disse, olha, Deus me fez esquecer tudo que eles fizeram. Me fez esquecer de todo o sofrimento, de toda a saudade, de tudo que eu perdi na casa do meu pai. Deus me fez. É Deus que faz essa obra. Então ele disse, eu vou pôr o nome de meu filho de Manassés, porque toda vez que eu olhar para ele, eu vou lembrar que eu já perdoei os meus irmãos. Que maravilha! A ideia aqui, meus irmãos, é Deus me fez apagar o meu passado. Isso não quer dizer que José não lembrava mais os acontecidos, mas que ele não lembrava mais como coisa ruim. Isto é, não lembrava mais com mágoas, com ressentimento, com raízes de amargura. Já não lhe apertava mais o coração quando ele lembrava de tudo que seus irmãos fizeram. Irmãos, muitas vezes em nossas vidas, como José, nós também somos injuriados, magoados, ofendidos, traídos, caluniados, agredidos. E muitas vezes isso procede de dentro de nossa casa. Procede de nossos irmãos, procede de nossa comunidade. E sempre repetimos com nós mesmos a pergunta, por quê? Olha, procuramos entender o que muitas vezes jamais entenderemos.
e dizemos assim: eu não esperava que ele, que ela fizesse isso comigo. Largou o seu punhal nas minhas costas, em minhas costas. Como é que eu posso perdoá-lo? Como posso perdoá-la? E eu quero mostrar isso, meus irmãos. Olha, eu sei que você já leu muitas vezes a história de José. Mas com a história de José, eu creio que hoje você terá uma visão nova do que é perdão. Veja como foi que José perdoou e veja o que é o perdão verdadeiro, aquele perdão qual exercemos confiado na soberania de Deus. Capítulo 45, versículo 1. Lembre-se que José está diante dos seus irmãos. Capítulo 45, versículo 1. Então José, não se podendo conter diante de todos que estavam com ele, bradou: fazei sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. Eu quero que vocês notem uma coisa, meus irmãos. Notem isso. Quando José, aqui é o momento que José vai revelar a sua identidade. Quando José revelou a sua identidade aos irmãos no Egito, ele pediu que todos que estavam ali naquela sala, que estavam naqueles arredores, se retirassem, ficando só ele e os seus irmãos. E ele agora vai se dar a conhecer. Por que ele pediu para que todos se retirassem? Porque ele não queria que ninguém no Egito soubesse o que havia acontecido 22 anos atrás. Porque ele não queria que ninguém tomasse conhecimento dos fatos do passado, nem mesmo o seu mordomo, que agora cria no Deus de José, estava ali presente. Sabe para quê? Porque ele não queria que ninguém ficasse contra os seus irmãos. Se outras pessoas soubessem o que os seus irmãos fizeram a José, essas pessoas teriam uma imagem negativa para sempre desses irmãos de José. Então ouçam uma coisa, meus irmãos. Uma das maiores provas de que houve perdão é quando não queremos espalhar aos outros que o que o ofensor nos fez, para que ninguém fique com a imagem ruim dele. Isso é que é o verdadeiro perdão. Quando eu tenho prazer em contar a minha história e sair dizendo o que fulano fez comigo e quanto eu estou sofrendo hoje por conta do que fulano fez comigo, meu irmão, há raiz de amargura ainda no coração. Porque foi assim que nós fomos perdoados por Deus. Deus afastou nossos pecados, afastou os pecados de nós, assim como o Oriente é distante do Ocidente. Olha uma coisa, todos nós temos esqueletos escondidos em nossos armários, conhecidos geralmente somente por nós mesmos. Alguém já disse que nós somos como a lua, temos sempre uma parte escura. E é confortante saber que Deus perdoa totalmente os nossos pecados e jamais revelará aos outros o que Ele sabe a nosso respeito. Foi assim que José perdoou seus irmãos. 45, versículo 3. Tem mais. E disse a seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Eu imagino, acho que ficaram fazendo xixi nas calças. Àquela altura. Saber que era José. Versículo 4.
Disse José a seus irmãos: agora achegai-vos a mim. Venham. Eles bastaram. Fugiram. E José disse: não, aproximem-se. Chegaram-se, então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Olha, irmãos, escutem isso aqui. José não queria que os seus irmãos se sentissem intimidados ou temerosos perto dele. Ele se revelou aos seus irmãos com lágrimas e compaixão, não como alguém que quisesse castigá-los ou deixá-los desconfortáveis. Escutem agora. Queridos, quando ainda não perdoamos totalmente, sentimos prazer em perceber que o ofensor sente medo ou intimidação por nossa causa. Isso prova que ainda há amargura em nosso coração. José percebeu que os seus irmãos estavam atemorizados perante ele. Por isso chamou-os para perto, conversou com eles e os abraçou. Não há em todas as suas palavras nenhum sinal de superioridade. Olha aqui, vocês fizeram isso comigo, agora vejam a minha condição. Ou qualquer sinal de que irá finalmente, após tantos anos, olhar nos olhos deles e recriminá-los pelo que fizeram. Pelo contrário, meus irmãos, há uma sincera demonstração de querer deixá-los livres de qualquer sentimento de barreira ou afastamento. Isso aqui é o verdadeiro perdão, meus irmãos. José não queria que os seus irmãos continuassem se sentindo culpados. Veja, o 45, versículo 5. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida Deus me enviou diante de vós. Há um propósito maior em tudo aquilo de mal que as pessoas fazem contra nós. Aqui está uma grande lição sobre o perdão. Quem não perdoa totalmente quer exatamente o contrário, quer que a pessoa fique muito triste. Olha, tá bom, eu vou te perdoar, mas eu quero saber eu quero te dizer que você me fez sofrer muito. Eu quero te dizer, você vai ter que ouvir tudo agora, tudo o que eu passei, para que a pessoa fique muito triste, que demonstre arrependimento, que sinta o quanto prejudicou o ofendido. Olha, irmãos, muitas vezes podemos até dizer que perdoamos, mas fazemos tudo para deixar o ofensor se sentindo extremamente culpado. José quis liberar seus irmãos dessa sensação de culpa, embora em momento algum negou o ato terrível que haviam praticado contra ele. Pelo contrário, mostrou que Deus estava acima das intenções deles. E que o enviara ao Egito com a missão de salvar vidas. Queridos, foi exatamente assim que Jesus perdoou seus discípulos depois da ressurreição. Não disse uma palavra sobre a covardia deles. Eles que disseram: olha, Senhor, eu te seguirei até a morte. Se for preciso morrer contigo, eu morrerei. Quando Jesus é preso, caíram fora. Jesus não disse uma palavra sobre a covardia deles, quando fugiram na hora que Jesus mais precisava de apoio. Simplesmente apareceu onde estavam trancados e lhes disse: paz seja convosco. José, meus irmãos, aprendeu a reconhecer a mão de Deus sobre todas as coisas que lhe aconteciam, fossem boas ou más. Só assim temos condições de perdoar, meus irmãos. Porque nós vamos desviar os olhos do ofensor e olhar para Deus. Em razão disso, veja o que José faz. Ele chama agora toda a sua família para viver sob sua provisão e afirma ser conhecedor da soberania de Deus.
45, versículos 8 e 9. Olha, isso aqui é uma das cenas mais bonitas, porque eu acho, de toda essa história. Presta atenção. José diz assim, 45, versículo 8. Assim, não foste vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó. Olha, quem foi que fez José esquecer? Deus. Quem fez José prosperar? Deus. Que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa e como governador em toda a terra do Egito. Versículo 9. Olha a maravilha agora. Acompanha aí comigo. Apressai-vos, subi a meu pai e dizer-lhe, assim manda dizer teu filho José, Deus me pôs por senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim, não te demores. Muito bem. Raciocina agora comigo. Está aqui os seus irmãos, José se deu a conhecer, chamou-os, abraçou, beijou, perdoou, disse a eles que não ficassem irritados com o que eles fizeram, que eles fizeram realmente algo errado, mas estava tudo no controle de Deus, Deus agiu para o bem, ele intentou o mal, mas Deus intentou para o bem. Tá bom. Aí a pergunta é, está tudo resolvido? Ele agora manda a sua família de volta com os alimentos e manda que todos eles venham para o Egito viver debaixo da provisão de José. Tudo resolvido? Ou alguma coisa pendente? Hein? Tudo resolvido ou alguma coisa pendente? Há uma coisa pendente, meus irmãos. Como é que aqueles irmãos vão explicar ao pai, que até agora estava chorando, que foram eles que fizeram aquilo? Esse é o grande problema. Mas quem perdoa de fato, não tem prazer em ver o outro sofrer. José não disse, tá bom, eu perdoo, agora quero ver como é que eles vão se justificar diante de meu pai. Não, José põe palavras na boca deles e diz assim, vocês vão dizer só isso e pronto. Nada além disso. José ajudou seus irmãos a evitar o seu maior temor, ter de contar toda a história para seu pai. Outra vez, meus irmãos, se não houvesse perdão, José teria até prazer em imaginar a consternação com que seus irmãos teriam de encarar o pai e contar o que realmente acontecera há tantos anos e como o haviam enganado e feito sofrer por tanto tempo. Porque até aquele dia, Jacó chorava a morte de José. Olha, o que eu acho fantástico é isso. José não somente os liberou do sentimento de culpa em relação a si próprio, como também lhes deu instruções precisas de como falariam com o pai. Não precisavam tocar em nada do passado, nem revelar o que haviam feito. Só precisariam dizer que o filho José estava vivo, que era governador do Egito e que estava convidando toda a família para ser sustentada por ele lá. Jacó continuaria pensando que seus outros filhos nada tinham a ver com o sumiço de José. Meus irmãos, e eu creio piamente, que Jacó ficou assim até a sua morte. Jacó nunca soube o que os seus outros filhos fizeram a José. Lá no capítulo 49, quando Jacó está no seu leito para dar a bênção final, você não vê nenhuma menção desse pecado. Como ele faz nos versículos 3 e 7, quando chama, referindo-se a Rúben, Simeão e Levi. Mas ele não refere-se a esse pecado, ele morreu sem saber. Eu creio assim. Porque você não vê nenhuma referência. Como Jacó ia encarar esses filhos, ia poder confiar nesses filhos, se soubessem isso? Meu irmão, o que estava resolvido com Deus, já estava resolvido. Não precisava mais mexer nisso. Esse é o entendimento de José.
Agora vejam que cena linda acontece antes deles partirem com esse recado para o pai. Capítulo 45, versículo 15. Leiam aí, por favor, todos vocês. O que há de tão especial aí, meus irmãos? Hein? O que foi que vocês viram de tão especial? Que para mim é a cena mais bonita de todas. Foi que vocês viram de tão especial? Será que foi o choro de José sobre eles? É bonito isso, né? Mas não é isso, não. Quando a gente compara essa cena com o capítulo 37, versículos 4 e 5, que diz assim, que diz que José estava lá na caverna, clamando por socorro, e sabe o que eles fizeram enquanto José estava clamando por socorro? Na borda do poço, da caverna não, do poço, na borda do poço, eles pegaram suas marmitazinhas e foram comer. Como alguém pode comer quando um irmão está ali clamando por socorro? Que insensibilidade. Mas vocês lembram daquela outra cena que eu me referi lá no início? 37, 4, 5? Quando eles não podiam falar pacificamente. Mas o texto diz agora que seus irmãos falaram com ele. Não havia nem necessidade, olhando assim, porque é um fato tão óbvio, tão natural. Mas o texto quer mostrar que agora eles estão se falando como irmãos. O que antes não acontecia. Até antes do perdão, eles se falavam, mas não falavam como irmãos, porque havia ódio nos corações. É assim que as pessoas às vezes se relacionam na igreja. Irmãos, sem genuíno perdão não há verdadeira comunhão. Há uma farsa. Às vezes se pergunta como você vai, como você está, bate no ombro, isso e aquilo. E vemos isso continuamente. São pais que não conseguem falar com os filhos, como pais e filhos, porque a mágoa congelou-lhes o coração. Estão dentro de casa, se falam, mas não se falam como pais e filhos. Esposa que não consegue falar com o esposo, como esposo, porque a mágoa ocasionada pela traição nunca foi curada. Irmãos que não conseguem se relacionar como irmãos, porque as contendas familiares levantou barreiras intransponíveis. Às vezes em dias de festas, na casa de mamãe e de papai, se reúnem, comem junto, mas não se falam mais como irmãos depois daquele acontecimento, depois daquela venda daquele imóvel, depois daquele problema que aconteceu. Porque o ódio domina os corações. Mas o mais triste, meus irmãos, é olhar para as nossas igrejas e vermos irmãos que não conseguem se falar como irmãos. É aquele falar indiferente, porque as feridas ocasionadas no passado não permitem que eles se falem e se relacionem como irmãos em Cristo. Até se tratam de irmãos. Irmão é só pronome de tratamento. Mas não vivem como irmãos, porque ainda há veneno de amargura que não foi drenado nesses corações. Aqui vemos que José beija seus irmãos e ao mesmo tempo declara que deseja manter com eles uma profunda comunhão, e é tanto que diz: venham morar comigo. Nunca mais ele deseja que essa comunhão seja quebrada. Eu até perdoo, mas eu não quero mais conversa com ele. Com isso, meus irmãos, José mostra que a dívida de seus irmãos para com ele já era fato liquidado. E José só agiu dessa maneira, oferecendo perdão aos seus irmãos, porque entendeu muito antes, talvez ali na prisão, que aquilo que lhe sobreveio, mais do que um ato de ira, mais do que um ato de maldade,
dos seus irmãos era, na verdade, o cumprimento dos propósitos de Deus para a sua vida. Irmãos, essa atitude de José não deixa de ser uma advertência para todos nós. É tentador querer vingar-se dos Rubens, dos Dans, das senhoras potíferas do nosso passado. Já pensou o que poderia fazer José? É tentador o desejo de dar o troco àqueles que nos ofenderam, nos despojaram, nos atormentaram com atos perversos e palavras más. Principalmente quando temos o poder para fazer tal coisa, como era o caso de José. Em vez disso, devemos dar a luz a um Manassés. E aí eu faço uma pergunta. Será que não está na hora de você pedir ao Senhor que apague os aguilhões de sua memória e lhe faça dar luz a um Manassés? Só Ele pode fazer isso. Olhe para a cruz do Calvário e você verá um exemplo muito mais encorajador do que o de José. É o exemplo de Cristo. Os seus irmãos o levaram à crucificação. Ainda assim, quando está morrendo, ele levanta os olhos para o céu e diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Como podemos resolver as pendências emocionais do passado? Perdoando, confiado na soberania de Deus. Em segundo e último lugar, vou ser mais rápido nesse segundo ponto, pagando o mal com o bem, confiado no amor de Deus. Olha, uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática. Esse segundo ponto é a prática do perdão. É perdão em ação. Em pelo menos 4 ocasiões distintas, José tomou a iniciativa de pagar com o bem o mal que lhe foi feito. Vejam, vou ler rapidamente. Gênesis 42, versículo 25. Acompanhe. É por isso que não tem perdão quando se afasta da relação da comunhão. Você precisa, além de dizer perdoei, agora fazer o bem a essa pessoa que só lhe fez mal. 42, versículo 25. Ordenou José que lhes enchesse de cereal os sacos e lhe restituíssem o dinheiro, a cada um no saco de cereal, e o suprissem de comida para o caminho, e assim lhes foi feito. 2 vezes na viagem. Como uma mãe que cuida de uma criança quando vai para a escola. Filhinho, você levou o lanche. José supriu e ainda pôs comida para eles lancharem no caminho. E José ainda os advertiu: olha, cuidado, eu sei que vocês são briguentos. Cuidado para vocês não brigarem no caminho. Se você ler toda a história, você vai ver José advertindo eles. 43, versículo 16. Um outro momento que José vai pagar com o bem e o mal que recebeu. Vendo José a Benjamim com eles, disse ao dispenseiro de sua casa: leve estes homens para casa, mata reses e prepara tudo, pois estes comerão comigo ao meio-dia. A última vez que José os viu comendo foi lá na boca do poço. E José disse: vou fazer um banquete para eles vão comer comigo. Depois levou o mordomo aqueles homens à casa de José, lhes deu, 24, estou lendo 24. Depois levou o mordomo aqueles homens à casa de José, lhes deu água, e eles lavaram os pés. Também deu ração aos seus jumentos. Então prepararam o presente para quando José viesse ao meio-dia, pois ouviram que ali haviam de comer. Chegando José à casa, trouxeram-lhe para dentro o presente que tinha em mãos. Prostaram-se perante ele até a terra. Ele lhes perguntou pelo seu bem-estar. Olha, disse: vosso pai, o ancião de quem me falastes, vai bem? Ainda vive? Responderam: vai bem, teu servo, nosso pai, vive ainda. E baixaram a cabeça e prostaram-se. Levantando-se, 29, José os olhos, viu Benjamim, seu irmão, filho de sua mãe, e disse: este vosso irmão mais novo, de quem me falaste. E acrescentou: Deus te conceda graça, meu filho. E José se apressou e procurou onde chorar, porque se moveram no seu íntimo para com seus irmãos. Entrou na câmara e ali chorou. Depois lavou o rosto
e saiu, conteve-se e disse: servi a refeição. José serve uma refeição a seus irmãos, que anos antes, insensivelmente, se sentaram para comer, enquanto este chorava no poço. Veja, outro momento, 45, 18, 20. Tomai o vosso pai, olha a ordem que José dá, e as vossas famílias, e vinde para mim. Dar-vos-ei o melhor da terra do Egito, e comereis a fartura da terra. José diz: olha, vocês vêm morar comigo, mas não vou botar vocês numa cabana lá não. Eu vou dar a vocês a melhor terra do Egito. E vocês vão comer da fartura da terra. Versículo 19, do 45. Ordenou-lhes também: fazei isto. Levai da terra do Egito carros para vossos filhos e para as vossas mulheres. Olha, eu não quero nem que seus filhos, nem que vossas mulheres passem uma semana caminhando. Eles vêm carregados nas costas. Trazei o vosso pai e vinde. Versículo 20. Olha aí, versículo 20. Não vos preocupeis com coisa alguma dos vossos haveres, porque o melhor de toda a terra do Egito será vosso. Olha, venham, vocês vão morar comigo. Vocês não se preocupem com nada de comida. Você sabe que José sustentou eles até o dia que José morreu? Eles nunca compraram uma espiga de milho. Toda a comida lá na mesa deles foi José que pôs. 47, versículo 12, olha aí, ó. E segundo o número de seus filhos. Aquela família vai crescendo, vai prosperando, sobrinhos casando, e José sustentando todos eles. Meus irmãos, vocês percebem? O perdão genuíno se revela em atos de bondade. Vou repetir. O perdão genuíno se revela em atos de bondade. É porque eles mereciam alguma coisa? Eles mereciam? Hein? Respondam, mereciam? Meus irmãos, ouça. Quem menos merece é o que mais precisa. Quem menos merece é o que mais precisa. Tá bom. Está ali o pai, está toda a família. 17 anos depois da reunião de José com seus irmãos e Jacó, Jacó faleceu. Quantos anos Jacó morou com José? Sustentado por José? Quantos? Hein? Quantos? Estão com medo, né? Não é pegadinha não. Quantos? José foi sustentado por Jacó quantos anos? Aqui está um princípio muito belo. Quando criança, Jacó sustentou José. Quando idoso, José cuidou de Jacó por 17 anos. Na mesma proporção. É assim que devemos proceder com os nossos pais. Feche parênteses. Agora, meus irmãos, Jacó morreu. Vejam o que acontece após a morte de Jacó. Capítulo 50. Versículos de 15 em diante, até o 21. Escute agora. Versículo 15. Vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo que lhe fizemos. Terrível uma consciência atormentada pelo pecado, né? Depois do sepultamento de Jacó, apesar da bondade de José, uma culpabilidade consciente encheu as suas mentes. E eles pensavam: pode ser que tão somente houvesse ele retardado a vingança por consideração a nosso pai,
E agora ele trará sobre nós o castigo por tanto tempo adiado. Sabe por que ele não nos castigou? Por consideração ao nosso Pai. Meus irmãos, o perdão é uma coisa tão boa que as pessoas não acreditam. Quando de fato ela acontece. Como é que eu posso acreditar? Não, isso aí é uma artimanha desse cara. Eu não acredito que ele está fazendo tudo isso conosco. Então eles viveram assim, quando nosso pai morrer, ele vai querer vingança. Foi o pai morrer, brotou esse sentimento neles. Não ousaram aparecer diante de José, pessoalmente, mas enviaram uma mensagem a José. E até inventaram uma história para dizer que o pai deixara instruções para que José lhe perdoasse. Vejam, versículos 16 e 17. Ele não tem coragem. Manda um recado e inventa essa mentira. Vejam, versículo 16 do capítulo 50. Portanto, mandaram dizer a José: teu pai ordenou antes da morte, dizendo: olha, assim direis a José: perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. Enquanto o sujeito está dando recado, o que acontecia? José chorou enquanto lhe falava. Não acredito num negócio desse. Eles contando e José chorando. José chorou ao ver que seus irmãos ainda lutavam com pecados do passado já perdoados. Certamente tinham passado os últimos anos sofrendo com a angústia do castigo que pensavam merecer. E essa é uma situação terrível, meus irmãos. O sentimento de culpa é um carrasco terrível. Os irmãos de José não haviam conseguido se apropriar da graça. Essa ideia era boa demais para ser verdade. Tudo o que eles tinham feito há tantos anos voltou a atormentá-los. Seus irmãos ainda não haviam acreditado no perdão de José. Eles pensaram que agora José os fosse escravizar. A culpa pairava ainda sobre eles. E a culpa, meus irmãos, traz medo. Alguém já disse que um ladrão vê um soldado em cada esquina. Porque a culpa traz medo. Veja o versículo 18. Eles prepararam o terreno, mandaram um recado, mandaram um emissário, e agora eles vão. Depois vieram também seus irmãos, prostaram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. E aí, você, na situação dessa? Não, pastor, aí é demais. Olha, o que eu já fiz, e agora a pessoa agir dessa maneira, dizer que tudo o que eu fiz de má fé. Eles pensaram que José era como eles, que na primeira oportunidade fosse revidar tudo que lhe fizeram. Mas José era outra pessoa, meus irmãos. Ele tinha um coração de amor, Deus morava em seu coração. Por isso, nem ao menos pensou em retaliá-los pelo mal que lhe fizeram. E olhe que este não foi um mal de momento. Olha, uma coisa é quando as pessoas fazem alguma coisa conosco, de momento. Outra coisa é quando a gente começa a juntar o quebra-cabeça. E percebe que era tudo premeditado. Aí a raiva é maior, não é não? A raiva é maior. Olha, rapaz, agora o que eu estou percebendo, ela me fez de tola durante todo esse tempo. Tudo premeditado, tudo engendrado, tudo organizado para o mal. Agora veja a resposta de José, versículo 19. Respondeu-lhes José: não temais. Acaso estou eu em lugar de Deus? Isso nos ensina, meus irmãos, que reter o perdão de alguém é colocar-se no lugar de Deus. Não temos o direito de fazer isso. Quem vai julgar é Deus. Nosso papel é perdoar.
José voltou a afirmar a mesma coisa que lhe dissera tantos anos atrás. José enfatiza isso mais uma vez, versículo 20. José diz, olha, vós, na verdade, intentaste o mal contra mim. José nunca negou isso. Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim. Porém, Deus o tornou em bem para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Ao salvar José da morte e trazê-lo para o Egito, Deus começou a realizar o seu plano de fazer José o governador do Egito e salvar Israel de morrer da fome. Olha que forma estranha Deus trabalhar. Deus quer salvar a nação de Israel, preservar a nação de Israel. Deus quer salvar a nação da fome e permite que José vá para o Egito naquelas circunstâncias. Pela maldade, Deus usa a maldade do coração dos seus irmãos para fazer cumprir o seu propósito. No Egito, meus irmãos, Israel se multiplicaria e depois de 400 anos retornaria à terra prometida com grandes riquezas. O Messias pôde nascer deles na plenitude do tempo, porque Deus, em sua providência, conservou Israel vivo. Na verdade, Deus usou as más obras dos irmãos de José para fazer cumprir o seu plano de salvação em Cristo. José diz, vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus intentou o bem ao meu favor. Por isso ele diz, não temais, pois eu vos sustentarei a vós outros e aos vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Olha, irmãos, José não só perdoou, mas ele viveu esse perdão todos os dias da sua vida. Versículo 22 diz assim, José habitou no Egito, ele e a casa de seu pai, e viveu 110 anos. José sobreviveu ao seu pai 54 anos. 54 anos com 17 dá 71 anos. José cuidou dessas pessoas 71 anos. Mesmo depois de tudo o que eles pensaram de José. Nada mudou em seu perdão incondicional. Ele continuou sustentando a seus irmãos e suas famílias. O perdão dado por José aos seus irmãos foi incondicional. Não exigiu nenhuma reparação de dano. José perdoou aos seus irmãos como Deus nos perdoou em Cristo. Incondicionalmente, totalmente, eternamente. Eis a razão porque José é um tipo de Cristo. Portanto, meus irmãos, se quisermos perdoar os nossos irmãos e manter comunhão com eles, temos que olhar para Cristo. Como Cristo agiu conosco, a fim de manter uma comunhão eterna, devemos agir com os nossos irmãos. É desse modo que resolvemos as pendências emocionais do nosso passado. Perdoe. Confie na soberania de Deus. Faça o bem. Confie no amor de Deus. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar. Senhor, só a Tua graça, Senhor, graça que é melhor do que a vida, faz-nos entender essa palavra. Como é rica a Tua palavra, como é maravilhosa, como ela nos põe no pó. Como estamos tão longe desse perdão, Senhor. Ser gracioso, bondoso, misericordioso com a Tua igreja. Uma igreja que quer causar impacto, uma igreja que quer ser forte nessa cidade. Mas se houve feridas, ó Senhor, por conta das pendências emocionais do passado, sara essas pessoas que estão doentes aqui, ó Senhor. Restaura as relações familiares.
Faz com que pai fale com os filhos como pai e filho. Que cônjuges falem com outro cônjuge, como marido e mulher, como mulher e marido. Faz com que irmãos se falem como irmãos. Apesar de todas as fraquezas que temos, de todas as debilidades, faz-nos entender que tu tens um propósito maior, Senhor, e um bom propósito, que é a tua glória e o nosso bem, em tudo que essas pessoas, em sua maldade, fizeram conosco. Faz-nos ver a mão invisível que segurou aquele chicote, e que talvez por isso até hoje estejamos sofrendo. Mas não deixa, Senhor, olharmos para o nosso próprio sofrimento, ficarmos lambendo a ferida, cheio de autocomiseração, cheio de autopiedade. Volve os nossos olhos, ó Senhor, para a tua glória, para a tua beleza, para a tua majestade, para o teu plano redentor, para o teu propósito providencial em favor desse mundo. E saber que mesmo não entendendo o que tu está fazendo, reconhecermos por fé que tu tens um propósito em permitir que toda essa maldade venha sobre a nossa vida. E assim, Senhor, consigamos perdoar. Faz-nos dar luz ao Manassés e esquecer. Só tu, Senhor, pode nos fazer esquecer. E quando lembrarmos, que isso não aperte o nosso coração, que isso não machuque, que nos lembremos apenas como uma cicatriz, sem dor, sem mágoas, sem ressentimentos, sem iras. Ajuda-nos, ó Senhor, a crescer como igreja. Em nome de Jesus. Amém. Amém.